A paz, minhas amadas. E hoje mais um dia de devocional falando sobre mulheres da Bíblia, chamadas, curadas e enviadas. Estaremos falando sobre mulheres que marcaram gerações. Hoje estarei falando sobre Noemi, história de redenção e recomeço. Então, quem foi Noemi? Ela foi uma mulher de fé, esposa de Elimeleque e mãe de Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Teve duas noras, Moabita, Ruth e Orfa, e essa história se encontra lá no livro de Ruth. O significado do seu nome, Noemi, é graciosa, doce e amável. A história de Noemi é considerada trágica porque ela passa por perdas. Ela até chega a pensar que Deus estava sendo severo demais com ela. Por causa do período de fome na região de Belém de Judá, onde eles estavam, Elimeleque, seu esposo, resolve levar sua família para Moabe, um país pagão, e vindo tempo depois falecer, deixando Noemi viúva e agora na responsabilidade de cuidar de seus filhos e sustentá-los. Com o tempo, seus filhos se casam com as moabitas Ruth e Orfa, mesmo no lugar de idolatria. Noemi acreditava e servia o Deus verdadeiro. Tempo depois, seus filhos também falecem, deixando Noemi agora desamparada, sem esposo e sem filhos e sem descendência. Mesmo na dor, na angústia e medo, e tantos outros sentimentos que movem o coração de Noemi, ela se levanta, resolve voltar para a sua terra, para Belém. Chama suas noras, fazendo-as voltar para a casa de seus pais. Apenas órfã retorna, quanto a Ruth decide seguir sua sogra e o seu Deus, que é o Deus verdadeiro. Olhando para Noemi, encontramos virtudes. Noemi era uma mulher forte. Logo no capítulo 1, no versículo 1, ela muda para uma cidade pagã, enfrentador na luta, desamparada, agora com duas noras para cuidar, e mesmo assim ela não perdeu a fé. Ela era virtuosa, graciosa, bondosa, com um espírito manso. Ela fez a diferença na vida de suas noras. Ela amou suas noras a ponto de, na despedida, elas chorarem em voz alta, como no versículo 9 fala. Sendo Ruth atraída e convencida e convertida através de sua vida. Noemi também foi uma mentora na vida de Ruth, adotando como sua própria filha, assumindo a responsabilidade de orientá-la e ajudá-la a tomar as melhores decisões. Foi Noemi que disse o que fazer quando Boaz entrou no seu caminho. Ruth não conhecia os costumes dos hebreus a respeito de casamento, e logo depois Boaz foi o resgatador de Ruth. Como consequência, Noemi passou a ter uma descendência por meio de sua nora. Que lições nós podemos aprender com Noemi? Nós precisamos se levantar e tomar uma atitude. Então, Noemi tinha todos os motivos para ficar se lamentando, até mesmo entrar em depressão por tudo que ela passou. Ficar no leito, mas ela foi forte. Ela resolveu voltar para seu povo. Não deixe que o medo, as lutas te paralise, mulher. Confie no Deus Todo-Poderoso que está conosco
nos momentos de dores, de tristeza. Nós também devemos estar alinhados ao propósito de Deus. Em nenhum momento vemos Elimeleque orando para mudança da situação. Certamente estava desalinhado ao propósito de Deus quando essa família sai de sua terra, mas com toda a dor, Noemi retorna para sua terra e para o propósito de Deus. Muitas vezes temos tomado decisões que não estão alinhadas aos propósitos de Deus e temos pago um alto preço pela essa desobediência. Mas Deus aguarda nosso retorno para o centro de sua vontade. Não tente entender, apenas confie. Podemos nos questionar por que Deus permitiu que toda a família de Noemi fosse tirada naquela terra pagã. Então, Deus estava no controle de toda a situação. O retorno de Noemi à sua terra foi uma forma dela dizer que não estava entendendo, mas que mesmo assim confiava em Deus. Não entendemos os planos dele. Só ele pode mudar situações trágicas em bênção. Ele pode mudar a sua vida, sua situação, mulher. O segredo é apenas confiar, mesmo sem entender. E quando você confia, seu choro transforma em alegria. Na vida de Noemi, Deus transformou seu choro em alegria. Quando seu parente resgata Ruth, sendo restaurador à sua linhagem. Pode ver seu neto Obed, que foi pai de Jessé, pai do rei Davi, e cuja sua linhagem Jesus nasceu, o nosso Salvador. Então Deus age como Ele quer, de maneira extraordinária. Então que possamos estar na dependência e na confiança de seus planos. Deus nos chama, mulher, para viver seu propósito na dependência e na confiança. Quando Ele te chama, Ele também capacita, porque sozinho não conseguimos. Podemos ver que Deus nos resgatou e nos deu um recomeço através de Jesus. Hoje podemos ter uma vida nova em Cristo, porque foi Ele que nos resgatou para nos dar uma vida nova e um novo recomeço. E é isso que Deus tem para nós nesse dia. Ele nos convida a viver um novo recomeço através de Jesus. Mas como? Na dependência, na obediência e na confiança. E vamos orar nesse momento por cada uma de nós. Deus e Pai, Deus soberano, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. E neste dia, Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de cada mulher, cada pessoa que escuta esse devocional e que ele possa ser falado aos seus corações, ó Deus, transformando nossas mentes, nossas intenções, tirando o nosso medo, nossa angústia e nos dando momentos de refrigério, ó Deus. Coloca, Senhor, no coração de cada uma a confiança, a dependência, independente da situação. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E mais na frente veremos o porquê de tanta dor. Porque o Senhor está conosco em todos os tempos, em todas as lutas. Obrigado, Deus, porque nós confiamos em Ti e nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém.